Olá, amigos e amigas deste canal. Sou Daniel, o apresentador do canal A História e o Tempo. Sou graduado em Pedagogia e especialização em Pedagogia Social. Tenho licenciatura em História e especialização em História da Guerra. Vamos a mais um vídeo de muitos conhecimentos e informações. Por gentileza, deixem um like, se inscrevam e comentem. Só assim fortalecerá ainda mais o canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Mais um avanço da ciência. E melhor ainda, que esse avanço foi desenvolvido aqui no Brasil. Cientistas brasileiros desenvolvem vacina contra o câncer de próstata. Primeiramente, quero parabenizar a ciência brasileira e também aos profissionais da área da ciência que desenvolveram a vacina no Brasil, porque vocês são os verdadeiros deuses e heróis, que realmente fazem as coisas acontecer na prática. Aí eu pergunto, cadê a religião? Qual é a contribuição que a religião faz na prática? Como curar pessoas de um câncer, por exemplo? Porque desde quando existe a humanidade que a religião é presente no meio social. Mas, até agora, ela não contribuiu significativamente, como aquilo que está escrito na Bíblia, como ressuscitar mortos, paralítico andar, cego ver, multiplicar pães, curar os enfermos, etc, etc, etc. Enquanto a ciência praticamente faz tudo isso, como cego enxergar, curar vários enfermos, faz paralítico andar através das máquinas, etc, etc, etc. E enquanto a religião está perdida no tempo e no espaço, só é apenas palavras mortas, palavras ao vento. Não precisamos de crenças que só fiquem apenas dentro de um livro retrógrado e sanguinário, porque vivemos de realidade, do concreto, da prática, do dia a dia, e não de mitologias e palavras mortas, que não movem uma palha de alho. Por isso, a importância e a prioridade de se investir em educação, em ciência e em tecnologia, principalmente a educação, porque só através da educação que formamos tudo. Todas as profissões só acontecem com a educação, sem ela as coisas não acontecem. Imagina um mundo sem a ciência e sem a tecnologia. Seria um caos. Se com a ciência e a tecnologia é ruim, imagine sem elas. Só através da ciência e da tecnologia que conseguimos ainda termos um pouco de paz e dignidade. Com o avanço da ciência e da tecnologia, conseguimos frear a maior pandemia da nossa atualidade, a chamada HIV, o vírus da AIDS, onde nos anos 80 e 90 não existia tratamento especializado para combater o vírus, onde milhares de pessoas perderam a vida por falta do avanço da ciência e da tecnologia, e outras dezenas e dezenas de pandemias que mataram populações quase por inteiras, por falta da tecnologia e do avanço científico. Exemplo disso, a peste bubônica ou negra e também a gripe espanhola, que quase destruíram o mundo todo, onde a peste bubônica ou negra dizimou a Europa quase toda. E, ressaltando, na época da peste negra, a Europa era totalmente cristã. Tudo era voltado para a religião cristã. Mas cadê o Jesus romano, que não fez nada para acabar com a peste bubônica? Nem em sonho o tal infame do Jesus mitológico não fez nada para tirar aquelas pessoas do sofrimento da peste bubônica ou negra. Aí eu pergunto, não fez nada por quê? Porque não existem deuses, Jesus, demônio, seja lá o que for. São todos mitologias, frutos da criação humana pelos povos da antiguidade.
Na Bíblia, tudo é maravilhoso, é milagre de toda forma. Mas quando vai para a vida real, nada disso existe. Só existe dentro de um livro totalmente retrógrado que não serve nem para limpar a bunda. Então, mais uma vez, parabéns à ciência brasileira e também para os profissionais que desenvolveram a vacina no Brasil contra o câncer de próstata. Que os políticos do Brasil tenham vergonha na cara e priorizem a educação, a ciência e a tecnologia. Que invistam para sermos e termos um Brasil próspero e que seja exemplo e referência mundial como o melhor país de se viver. Porque não adianta abrir igreja ali, aqui e acolá, se centenas de crianças brasileiras são violentadas sexualmente, onde centenas de crianças agonizam de fome até a morte, onde milhares de pessoas morrem de câncer. E essas empresas da fé, chamadas de igrejas, não podem fazer nada por ninguém ou por essas pessoas. Nem sequer podem abrigar as pessoas que moram nas ruas, onde colocam até grade e cadeado para que ninguém possa se abrigar nelas. Aí eles falam em amor ao próximo. Mas cadê o amor ao próximo, se as próprias igrejas são de portas fechadas para que ninguém possa se abrigar nela? Onde muitos moradores de ruas dormem do lado de fora nas portas das igrejas. Exemplo disso, temos o Rio de Janeiro, onde tem um dos maiores monumentos culturais religiosos do mundo, que é a estátua do Cristo Redentor. Aí eu pergunto a você, qual é a serventia da estátua com a própria cidade e a população, em questão de segurança, de livramento e desigualdade social? Sabemos que Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, bonita, onde tem um dos maiores pontos turísticos, que é justamente a estátua do Cristo Redentor, onde muitas pessoas vão adorá-la. Mas para que isso? Uma cidade que tem uma estátua de um Cristo Redentor, mas que vive em guerra entre as facções criminosas e a própria polícia. Uma cidade que tem um Cristo Redentor, mas a violência e a pobreza pede socorro com tantas atrocidades, fome e guerra entre a própria população. A pobreza extrema e a criminalidade faz do Rio de Janeiro um Afeganistão, Iraque, Irã e por aí se vai. Não adianta termos uma sociedade totalmente religiosa se essa mesma religiosidade não funciona para o livramento dos mais vulneráveis. E principalmente as crianças são as mais afetadas. Se nós assumirmos a responsabilidade com esses assuntos da fome e da pobreza, nós poderemos ter sucesso em pouco tempo. Por isso, eu queria dizer a todos vocês, sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. Aproveite essa cidade que é conhecida como a cidade maravilhosa. Esta cidade é a síntese dos contrastes que caracterizam o Brasil, a América Latina e o mundo. De um lado, a beleza exuberante da natureza, sob os braços abertos do Cristo Redentor. Um povo diverso, vibrante, criativo e acolhedor. De outro, injustiças sociais profundas. O retrato vivo de desigualdades históricas e persistentes. Por isso que todos os dias nós, racionais ateus, lutamos contra um dos maiores sistemas perversos, o sistema religioso. Nós não lutamos contra pessoas, e sim contra o sistema. Até porque as pessoas são vítimas desse sistema maligno que foi implantado na mente delas, que até hoje ainda reflete fortemente no meio cultural e social brasileiro. É o interessante que os europeus foram as primeiras nações a criarem o cristianismo. E hoje
são as primeiras nações a acabar com o cristianismo. Atualmente, a Europa vive um momento chamado descristianização, onde o cristianismo está deixando de existir nos países europeus. Mas esse processo já vem acontecendo há décadas. Quando falamos em processo de mudança histórica ou histórico, essas mudanças não acontecem do dia para outro ou para a noite. São processos longos e lentos. Durante vários séculos, a Europa foi o principal continente de desenvolvimento do cristianismo. A tradição da Igreja Católica está enraizada na cultura, na educação e na política de diversas nações. Nas últimas décadas, no entanto, cresceu o número de pessoas que se distanciaram da fé no velho continente. É o tema de hoje no programa Além da Notícia. É impossível contar a história da Europa sem falar da forte influência do cristianismo e da Igreja Católica. Grande parte da sociedade europeia cresceu tendo como base o Evangelho e as tradições da Santa Igreja. As marcas desse passado são evidentes nos monumentos, na cultura e no desenvolvimento político do continente. Mas séculos depois é crescente o número de pessoas que se distanciam da fé cristã. Milhares de igrejas foram fechadas na França, Bélgica e Alemanha. A mudança cultural é fruto de um longo processo de transformação social que impulsionou o avanço da pauta progressista. O Anuário Estatístico da Igreja mostra que a quantidade de católicos no mundo subiu 1% em 2022 e chegou a 1,390 bilhão de fiéis ligados ao catolicismo. O crescimento aconteceu em 4 continentes, exceto no europeu. Na verdade, a gente está falando de uma islamização da Europa, que leva a uma descristianização do continente. Isso ocorre porque vários países europeus possuem colônias e possuíram colônias na África, colônias em países islâmicos. Mesmo diante deste cenário, uma infinidade de grupos trabalha pela evangelização dos europeus. Esse vai ser o tema do programa Além da Notícia de hoje, às 10 da noite na TV Canção Nova. Ao invés dos governos construírem e investirem em monumentos religiosos, invistam em educação, saúde, ciência e tecnologia, porque pobreza e desigualdade social se combate com educação, com investimento na saúde, na ciência e na tecnologia, trazendo mais dignidade e condições de vida melhor para a população em geral e principalmente para as mais necessitadas ou necessitados. Os melhores países em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, são países que investem em educação, ciência e tecnologia. Não existe outra fórmula a não ser essa. Este é o caminho certo, já é comprovado na prática. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.